Povo querido, muito bom a gente estar junto de novo e sempre com muita saudade. Muitos rostos que a gente vai lembrando, de vez em quando tem gente que a gente conversa no WhatsApp e aí fala, poxa, que saudade da gente poder se ver, se encontrar. Porque igreja é isso, né? Igreja não é um lugar que a gente vem somente para que a gente possa estar ligado a Deus, buscando a Deus. Igreja é o lugar que a gente vem também para encontrar com outro. Encontrar com Deus é encontrar com outro. É poder se aproximar. A igreja constrói laços e precisa construir laços. Precisa construir cordas de amor, relacionamentos baseados em amor. Então isso é muito bom. Que Deus possa te abençoar, guardar você na sua casa, guardar a sua família, ore e participe também da vida de gente que precisa, nesse momento, do nosso abraço, do nosso carinho. A gente parou na semana, 2 semanas, para falar sobre a Reforma Protestante, que amanhã completa mais um ano de vida, no dia 31 de outubro. A Reforma foi um movimento muito importante para o nosso cenário. Então, se você não ouviu aquilo que foi falado a respeito da reforma, volta lá, volta nas palestras, acompanhe elas, compartilhe os estudos que a gente está fazendo, compartilhe para outras pessoas, adolescentes, jovens, não crentes, porque a gente tem um grande desafio e você precisa estar atento a isso. Nós vivemos numa sociedade cristianizada, uma sociedade que tem os seus símbolos, que tem o calendário, é uma sociedade envolvida e formada por uma mentalidade cristã. E aí você pode pensar, poxa, que bom, isso é muito bom. Sim e não. E por que não? Porque apesar de todo o oferecimento da palavra, todo o oferecimento do Cristo, a gente tem Cristo Redentor, a gente tem dias marcados, a gente tem Natal, a gente tem Páscoa. Apesar de todos esses marcos, há profundo desconhecimento de quem de fato é Jesus. O que ele quer com a gente? O que ele fez por nós? Quem é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo? Como ele é? E para que nós possamos compreender isso, a gente precisa do texto bíblico, a gente precisa da Bíblia e a gente precisa de ler a Bíblia. O maior serviço que nós podemos fazer a alguém é dar a ela acesso ao texto. Não somente aquilo que eu falo, não somente aquilo que eu digo, não somente aquilo que eu penso, mas ao texto, para que ela possa examinar com os próprios olhos, com as próprias capacidades e com a iluminação do Espírito o texto bíblico. A gente entende que o trabalho, o caminho de libertação vem pelo ouvir a palavra. E por isso a gente está nessa caminhada, tá bom? Então Deus possa te abençoar. Vamos iniciar então a leitura. Queria que você me acompanhasse na leitura do texto. E a gente poderia chamar esses estudos agora do fim da religião. Jesus é o fim da religião. O Evangelho é o fim da religião. É aquilo que Keller vai dizer. E ele também diz que nesse trecho que nós vamos ler, Jesus ele ofende os religiosos, ele ofende a sensibilidade religiosa e por isso ele começa a ficar na alça de mira deles e eles começam a tramar contra a vida dele por aquilo que Jesus afirma e por aquilo que ele pratica, contrariando a compreensão dos religiosos da época. Tá bom? Vamos caminhar então. Vamos lá. Fim da religião. Nós vamos ler esses 3 textos. Primeiro texto, a questão do jejum, verso 18 do capítulo 2. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Bem interessante isso. Primeiro porque o jejum dos discípulos de João e dos fariseus é muito visível, né? Por exemplo, se você for jejuar, provavelmente, se você não falar a ninguém, se você não fizer uma cara de piedade ou de alguém que parece que está fazendo alguma coisa
contra a sua natureza, que está se privando de alimento, tal, você vai passar despercebido e ninguém vai notar que você está jejuando. Mas na prática religiosa dos judeus, quando os religiosos estavam jejuando, eles mostravam através de atos externos, através do semblante, através das vestes, através de uma série de coisas que eles estavam jejuando. E, pelo contrário, os discípulos de Jesus não estavam ali obedecendo essas práticas, então algumas pessoas foram lá perguntar a eles por que eles jejuavam. É bem interessante essa questão do jejum e também do sábado, porque a lei de Deus, ela sugere um jejum durante um ano, e somente um jejum durante um ano, devendo acontecer no dia da expiação. Então tem alguns textos aqui para que você possa ver, em Levítico, em Números, o texto que fala do dia da expiação e fala do jejum que deveria ser feito. Então eu trouxe aqui Levítico 28 a 30 para você perceber o quanto era importante e foi enfatizado de maneira séria. Depois você pode ler o texto todo. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei no meio do povo. E a palavra é exatamente essa. E é isso que está ordenado ao judeu nesse dia. Nesse dia não se trabalha, não faz nada, é um dia solene, é um dia de perdão de pecados. E esse dia acontece uma vez por ano, quando o sumo sacerdote oferece sacrifício por toda a nação. E nesse dia a lei é firme, a lei é rigorosa. Quem não fizer isso é réu de juízo, pode morrer, certamente será morto. E aí, por causa disso, a turma vai perguntar a Jesus por que eles não jejuam. O que acontece na época de Jesus é que, no decorrer dos anos, esse jejum, que era obrigatório uma vez por ano, ele se torna cada vez mais constante na vida do povo. Então, no decorrer dos anos, os jejuns eles começam a se multiplicar. E a gente vai lendo, a partir dessa multiplicação, no próprio texto bíblico, que vai falando sobre a prática e sobre esse tempo em que eles vão ficando de jejum, até que chega na época de Jesus e já há uma compreensão que vem dos religiosos de que deveria se jejuar 2 vezes por semana, pelo menos. Então, as segundas-feiras e as quintas-feiras era o tempo de jejum. Lembra do jovem rico que foi conversar com Jesus e que se apresenta e que fala da sua prática? E a gente já falou sobre isso. A gente já falou que essas práticas elas começam a crescer na vida do povo a partir daquilo que eles vão chamar de tradição oral, a partir da tradição dos anciãos. A leitura do texto foi gerando uma determinada interpretação de como viver aquilo que o texto dizia. E aí uma série de práticas em relação ao jejum, em relação ao sábado, em relação ao trabalho, em relação a tantas outras coisas que eles faziam, foram incorporadas à vida do povo. Ok? Então, o clímax era essa coisa do jejum 2 vezes por semana. E o jejum, Jesus ele critica em outros textos, em Mateus ele vai criticar, dizendo para eles que quando eles orarem, quando eles jejuarem, eles não sejam como os fariseus hipócritas, porque fazem aquela cara de contrição, rasgam-se pano, saco e cinza, mas por dentro o coração não foi atingido, o coração não foi transformado. Então já há uma crítica de Jesus nesse sentido. E aí chega a pergunta para ele, a pergunta é: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus conta 3 parábolas falando sobre isso. Ele fala da parábola do noivo, ele fala da parábola do pano velho, do remendo de pano novo em roupa velha, e ele fala da parábola do vinho novo em odres velhos. E na parábola do noivo ele vai dizer o seguinte: como podem
convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles. Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado e então, naquele dia, eles vão jejuar. O que Jesus está falando é uma coisa muito grave para a sensibilidade dos religiosos que ali estão questionando ele. Porque quem é o noivo de Israel? É o Senhor. O Senhor é o noivo de Israel. Deus fala ao povo de Israel como sua noiva. Deus dá uma ordem, por exemplo, ao profeta Oséias para que ele case-se com uma mulher que vai adulterar com ele, uma mulher adúltera, e Deus se percebe como esse que sustenta, que guarda, que ama uma nação que o abandona, uma nação que lhe é infiel. Deus é esse noivo de Israel. Ele vai chamar o profeta Jeremias e ele vai dizer que a nação de Israel o deixou, que eles deveriam lembrar-se do primeiro amor deles. Então, Deus é o noivo de Israel. Quando Jesus usa essa parábola do noivo, imediatamente a percepção deles é sobre a afirmação de Jesus, dizendo que ele está no meio deles, e porque ele está no meio deles e ele é um noivo, não era tempo de jejum, era tempo de celebração. Porque Jesus está fazendo referência ao casamento judaico, inclusive, em que os amigos do noivo, os filhos da boda, aqueles que são chamados para esse espaço, estão no tempo de celebração, no tempo de alegria. É um tempo de festa, é a festa do noivado. E por que um tempo de alegria? Porque as novas que Jesus traz são novas de grande alegria. Você lembra lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala bem-aventurados? Uma tradução vai colocar esse termo como felizes. Felizes aqueles, é tempo de celebrar, é tempo de alegria. O reino de Deus chegou. Mas ele também faz menção à sua morte, e à sua morte violenta. Ele faz menção ao momento em que ele será tirado do meio do povo, e então esse será um momento de choro, esse será um momento de quebrantamento. E Jesus imediatamente fala das duas outras parábolas. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Você sabe disso. As nossas roupas já vêm pré-lavadas. Então, essa questão de encolher a roupa, a gente já não sente tanto. Mas na antiguidade, quando o tecido não passava por esse tratamento, um tecido novo num tecido velho ia esgaçar a roupa, ela ia ser lavada, ela ia arrebentar. Todo bom costureiro, toda dona de casa, toda família sabia disso. E também sabia que no odre velho, que já tinha passado, já tinha tido vinho fermentado dentro dele, já tinha esticado, expandido o máximo com vinho que fermentou, com vinho novo, no odre velho você não colocava vinho novo que ia passar pelo processo de fermentação e ia arrebentar aquilo dali. Jesus está fazendo menção a alguma coisa muito séria e os religiosos percebem isso. Os religiosos percebem isso. Porque ele está dizendo que existe alguma coisa que é velha e alguma coisa que é nova. E o novo vai romper o velho. O novo não se põe junto com o velho. O novo não pode ser colocado dentro do ambiente do velho. A chegada no novo precisa significar a saída do velho. O que Jesus está chamando de velho? O que Jesus está chamando de novo? Por exemplo, Jesus está desprezando o que é antigo na vida do povo. Ele está dizendo o seguinte: não, eu sou o cara da novidade e tudo que é antigo, toda a tradição, tudo aquilo que vocês já vivem não presta para nada, a gente está jogando fora e agora eu vou estabelecer o que é novo. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está jogando fora, por exemplo, a lei que era na vida do povo ali. Jesus ele está falando que velho é o Velho Testamento, então o Velho Testamento você tem que jogar fora. E novo é o Novo Testamento? Claro que não. Claro que não. Para nenhuma dessas coisas. O que é novo e o que é velho? Jesus ele está
ele está contradizendo as normas e as práticas daquela religiosidade que se instalou no meio do povo. Porque aquela religiosidade que se instalou no meio do povo, ela, apesar de derivada da lei, de calcada na lei, foi perdendo a lei de vista. Jesus, em vários momentos, fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra, e na letra eles estavam calcados na força, no lugar da letra, e eles foram perdendo o texto de vista. Como é que é isso? Como é que é isso? O jejum era a própria essência do espírito religioso daquela época, bem como a guarda dos dias santificados, a guarda do sábado e tantas outras coisas. E o que era a novidade? Novidade era a presença do reino de Deus entre eles. A novidade são as boas novas de salvação, é o Evangelho, é o próprio Cristo que inaugura esse novo tempo. Essa é a novidade. E esse reino, esse novo tempo, vai de encontro à religiosidade judaica, que é uma religiosidade, como eu já disse, firmada na lei, calcada na lei, derivada da lei, mas perde a lei de vista. Olha o que interessante, vamos ler o texto de novo aqui, na questão do sábado. Então, capítulo 2, a partir do verso 23, Jesus é Senhor do sábado, e aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus, percebe que são os fariseus que praticamente seguem Jesus, aonde ele está, eles estão interessados, e a gente já conversou por quê, lá atrás. Olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito nos sábados. E ele respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E aí Jesus faz de novo uma declaração que é extremamente poderosa e importante. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quem criou o sábado? Deus criou o sábado. E por que ele criou o sábado? Para que seja um dia de guarda, porque Deus espera que todos guardem o sábado, ou para que seja um dia de cura, um dia de celebração, para que seja um presente, uma oferta ao homem que ele criou. Então, o sábado não é mais importante do que o ser humano. O ser humano é mais importante que o sábado. O sábado é um dia de celebração, é um dia de prazer, é um dia de desfrutar. E é isso que o texto vai dizer. É um dia que Deus desfruta da obra das suas mãos e Ele convida a cada um de nós a construir a vida, a trabalhar, mas ter esse tempo agradável, esse tempo de busca abençoada, de descanso na presença dele. Sábado é um dia que nós curamos a nossa ansiedade de fazer a vida acontecer. Sábado é o dia que nós curamos a nossa alma, as nossas vidas. Sábado é um dia de reencontro com o Pai. Sábado é um dia de adoração espontânea, de tempo de refrigério. Tanto que esse termo sábado é o termo que o apóstolo Paulo vai usar para falar sobre o céu, para falar sobre a vida eterna. Ele vai falar sobre o descanso sabático, ele vai falar sobre o tempo sabático nas nossas vidas. E quando ele fala de tempo sabático, ele está falando da eternidade. Porque a eternidade é esse lugar de encontro em que toda lágrima é enxugada, em que toda dor é tirada, em que as nossas questões e os nossos problemas são colocados diante de Deus e Deus os apaga todos, em que nós recebemos a cura completa, a libertação completa. O sábado existe por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus faz essa declaração, eu também
até do sábado sou Senhor. Claro que isso fere a compreensão deles de uma maneira muito poderosa, porque eles perderam de vista a palavra, eles perderam de vista a lei, ainda que eles tenham a lei nas mãos. E isso que é amedrontador. Porque nós lemos lá em Levítico, e você acompanhou, que estava dizendo que no dia da expiação, se alguém fizer algum trabalho, deve morrer. Só que Jesus contrariou muito daquilo que a lei diz. A lei diz para apedrejar e Jesus não apedreja. A lei coloca uma série de coisas que Jesus parece que faz o contrário. Então, na compreensão dos religiosos, Jesus está rasgando a lei. Ele está desfazendo a lei, contradizendo a lei. Eles perdem tanto a lei de vista quanto Deus de vista. Eles têm o texto nas mãos, eles têm Bíblia nas mãos, eles leem o texto todos os dias, eles meditam nos textos, eles fazem com que a vida deles e as práticas se tornem a partir da compreensão que eles têm do texto, mas a falta de interpretação adequada do texto, falta de compreensão daquilo que de fato o texto diz, faz com que eles se afastem daquilo que Deus é e vão, por causa disso, se afastar de quem Jesus é e se apresenta diante deles. Porque quem é Jesus? Jesus é aquele que a lei aponta. Jesus, ele é o prometido pela lei. Jesus, ele é o anelo do coração deles. Jesus, ele é Deus que se apresenta diante deles, mas eles não conseguem enxergar. E de uma maneira assim assustadora. Eu fico assustado porque eu sou religioso. Eu estou dentro de uma comunidade religiosa. De uma maneira assustadora. Eles têm Bíblia nas mãos. E quando eu falo de Bíblia nas mãos, eu não estou falando do Novo Testamento, eu estou falando de Antigo Testamento. Eles têm a Torá nas mãos, na consciência, no coração, são extremamente devotos, sérios, aplicados, mas eles não enxergam Deus, eles não sabem quem Deus é e eles perdem Jesus de vista. Me assusta. Isso me assusta. Porque o não crente, tal, perder Jesus de vista, tudo bem, não sabe nem quem é. Mas e nós que aqui estamos, lendo o texto? Por isso a gente precisa da leitura adequada do texto. Por isso a palavra precisa ser entendida. Eu já falei isso lá no início dos nossos estudos, da nossa compreensão. A Bíblia já foi usada ao longo da história da humanidade por diversos grupos que se diziam cristãos, e que eram cristãos, eu até creio que sim, mas com determinado olhar, que não percebeu quem Jesus é e que não percebeu quem Deus era. A Bíblia já foi usada para inferiorizar a mulher. A Bíblia já foi usada como um texto de preconceito em relação aos negros. Minhas filhas, quando estavam com cerca de 12 anos, 12, 13 anos, nós estávamos vendo aquele filme 12 anos de escravidão. E naquele filme 12 anos de escravidão tem uma cena muito interessante em que o senhor de escravo, que é um senhor violento, que é um senhor, inclusive abusador das escravas que ali estão, eles estão num culto dominical. E no culto dominical, a família da Casa Grande mais à frente e os negros um pouco mais atrás, os empregados. E ele está lendo a Bíblia. E aquela cena remonta a alguma coisa que aconteceu bastante na nossa história, inclusive recente. A escravidão tem pouco tempo que saiu do nosso cenário. E ele está lendo o texto de Paulo quando ele diz que lá em Efésios, quando ele fala aos servos, aos empregados, que devem obediência ao seu senhor. Eles estão lendo esse texto. Ele está lendo esse texto. Minhas filhas na época me perguntaram: papai, é a Bíblia que está sendo lida? Eu falei assim: é a Bíblia que está sendo lida. Mas como é que pode esse texto falar uma coisa tão perversa naquela compreensão e naquele sentido? Eu falei:
para elas. A Bíblia precisa ser lida e interpretada com cuidado. Por isso nós temos determinadas ferramentas, exegese, hermenêutica. A Bíblia precisa sempre ser entendida. E entendida, sobretudo, à luz daquilo e da revelação central dela. E a revelação central dela é a revelação do Cristo. É a revelação do Cristo. Se Cristo for tirado de cena, se o texto não for tratado com devido cuidado, se a interpretação ela não passar pelos instrumentos necessários para lidar com o texto, pode acontecer com a gente aquilo que aconteceu com os religiosos da época de Jesus. Tinham texto na mão, mas não conseguiram perceber que esse texto apontava para o Cristo e para um novo tempo na vida deles, e é um tempo de transformação, de celebração, um tempo não de amarras, não de prisões, mas um tempo de vida e vida em abundância. Então a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado do nosso coração. Compreensão de quem Deus é e a maneira como Ele se revela a nós. E é muito interessante que a gente leu sobre o jejum lá em Levítico, no dia da expiação. Mas os próprios profetas começam a chamar a atenção de que a nação, ao longo da sua caminhada, se ateve às práticas externas e perdeu de vista o sentido, perdeu de vista a finalidade. Eles tinham a prática do sábado, mas eles perderam de vista a finalidade do sábado. Eles tinham a prática do jejum, mas eles perderam de vista a finalidade do jejum. De tal maneira que os profetas, quando se levantam, eles se levantam com uma mão pesada diante da nação, acusando-os de deixarem Deus e a vontade de Deus, mas se apegarem a determinadas práticas, achando que aquelas práticas agradavam a Deus somente porque elas eram feitas, quando elas eram destituídas de um coração de fato quebrantado, de uma transformação de fato da alma. Por isso, segundo os profetas, Ezequiel vai dizer que Deus, a obra fundamental que Ele faria conosco, e o Novo Testamento fala sobre essa obra, é transformar o nosso coração de pedra em corações de carne. Nesse texto Jesus vai falar sobre corações de pedra que Ele não consegue atingir, e isso entristece profundamente. Por exemplo, e eu coloquei aqui esse fragmento do comentário de William Hendricks, porque ele está chamando a atenção disso. Eles perderam de vista o que Deus queria. Por exemplo, se você abrir Isaías, lê comigo Isaías, capítulo 1, verso 10, 17, há uma denúncia séria do profeta Isaías à nação de Israel. Ele vai dizer o seguinte: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Por que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que viesse à minha presença e quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Mas é isso que está escrito lá na lei. É isso que está escrito lá em Levítico. É isso que Levítico pede que o povo faça. Mas os profetas questionam. Aí diz para eles: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Prática externa religiosa que diz agradar a Deus, coração cheio de iniquidade. E é isso que Deus enxerga. Ele vai dizer, por exemplo, e continuar dizendo: suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais.
Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, mesmo que façam vigílias e que orem bastante, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa das viúvas. Porque esse é o culto que eu quero, esse é o culto que me agrada. Jesus não estava falando contra o jejum. Jesus não estava falando contra o sábado e contra as práticas que eles estavam tendo. Jesus estava falando de práticas exteriores, externas, que eram destituídas de significado na vida deles, não significavam nada. Era um jeito de tentar quitar com Deus as obrigações que eles achavam que tinham, mas o coração estava longe. Mas a prática de vida, mais a justiça, mais o amor, mais o cuidado, estava longe deles. E isso é muito perigoso. Quer ver um outro texto que muito nos toca? É o texto de Isaías 58. A gente geralmente lê esse fragmento aqui, 8 a 9 e 11. Aí sim, sua luz irromperá como a alva, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. O Senhor o guiará constantemente. A gente tem um monte de música que canta isso, que é muito bonito, inclusive. Satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Quem quer que Deus o abençoe e o transforme dessa maneira? Todos nós. O profeta está falando para a nação, mas você já leu Isaías a partir do verso 1 para perceber sobre o que o profeta está falando e o que está acusando a nação? E qual é a opção que o profeta está dando diante deles, porque esse é o apelo que Deus faz a eles. Então vamos ler. A gente está aqui no tempo de estudo, então abra sua Bíblia em Isaías, verso 1. E diz o seguinte: grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Eles me perguntam: qual é a tua vontade, Senhor? O que o Senhor quer de nós? Quero fazer a sua vontade. Deus zomba dessa pergunta deles. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus, perguntam-me por sentenças justas e tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos e tu não nos nota? Nem notas. Porque nos humilhamos, como diz a lei, fazemos aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor pediu, e nos humilhamos e tu não levas isso em conta. Aí Deus, através do profeta, continua falando com eles. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir e brigar e bater uns nos outros. Jejuam assim como o de hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria este o jejum que escolhi? Vocês jejuam para ficar brigando, para ficar acusando, para ficar discriminando, para ficar sendo e permanecendo injustos, matando, sangue, a mão de vocês tem sangue. Foi isso que eu pedi a vocês? Verso 5, seria este o jejum que escolhi? Que num só dia, o dia da expiação, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Naquele dia você fica contrito. O resto do ano, meu filho, tu é uma fera. Eu fico lembrando, inclusive, disso, porque nós somos religiosos e vivemos numa cultura religiosa. Na Sexta-feira Santa,
na sexta-feira da semana, da semana chamada Santa, na semana da Paixão. E a sexta-feira, pra gente que era criança, era um dia maravilhoso. Meu pai, por causa da tradição religiosa lá da nossa família na época, meu pai na sexta-feira, ele entendia que não podia bater em ninguém. Não podia bater em ninguém. Não batia na gente na sexta, porque era um tempo de contrição. Era um dia de expiação, era um dia de... Rapaz, a gente tocava o terror na sexta-feira. O problema é que o sábado vinha, né? Aí a gente às vezes apanhava acumulado, né? Então, criança não pensa, né? Mas eu sei que eu não entendia muito aquilo na época, mas na sexta-feira, aquilo que a gente fazia na quinta, ele pegava a gente, na quarta ele pegava a gente, na sexta-feira ele não fazia mais nada, ele ficava ali imóvel. Eu falei, rapaz, eu queria que todo dia fosse essa sexta-feira aqui. Mas é isso que ele está dizendo e perguntando o povo no verso 5, seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe e incline sua cabeça, como o junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? E dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. É o ano aceitável do Senhor. É aquilo que Isaías 61 vai falar a partir e a respeito do Cristo faria. Por isso são novas de alegria. Por isso o noivo está no meio deles e a celebração, porque é tempo de libertação, é tempo de transformação, é tempo de restauração. Foi isso que eu escolhi. Quebrem as ataduras da injustiça, da maldade, desfaçam a servidão, deixem livres os oprimidos. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres e desabrigados, vistam os que encontrem, os que encontrarem nus, e não voltem as costas aos seus semelhantes. Então a sua luz, a luz de vocês, romperá como a luz do alvorecer. E a sua cura brotará sem demora, e a justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva que ofende, que machuca, que mata, e se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem aos aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Esse é o caminho do Senhor. Mas aquele povo no Novo Testamento perdeu isso de vista. Jesus é o fim da religião. Deixa eu terminar esse tempo nosso apresentando algumas coisas a respeito da proposta que Jesus faz e daquilo que está estabelecido diante deles. E a primeira coisa, eu vou usar um quadro de um livro chamado Poder Curador da Graça, do David Siamins. Ele fala sobre a graça e ele fala sobre o mérito, ele fala sobre o desempenho, e ele fala que a graça, ela representa o caminho do oferecimento gratuito de Deus e do Evangelho, mas que a religião, ela vai pelo mérito, pelo esforço. A religião é meritocrática. E ele está dizendo que esses dois caminhos são incompatíveis. E aí ele usa duas figuras. Ele usa a figura do filho e a figura do servo. E esse servo que eu estou colocando aqui não é o servo, a pessoa que se faz serva de Deus. Esse servo aqui é um empregado que faz as coisas por obrigação. Então ele faz essa distinção para conversar no livro com alguém que está ali passando por essa crise. Então ele diz o seguinte: o servo
Qual é o valor do servo? Por que ele é valorizado? O servo é aceito e valorizado por aquilo que ele faz. E isso é a mentalidade da religião. O filho, ele é valorizado por aquilo que ele é. Diferente. Completamente diferente. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não tinha feito nada ainda. Jesus não tinha morrido na cruz, Jesus não tinha passado pelas coisas que viria a passar. Mas Deus o ama pelo que ele é. O servo começa o dia ansioso e preocupado, querendo saber se o trabalho realmente agradará ao seu Senhor. Será que o meu Senhor vai se agradar de mim com aquilo que eu fizer? Lembra das roupas cozidas, as roupas que eles construíram para se tornar agradável a Deus? Então é o esforço deles, é o trabalho deles. E o filho, ele descansa no amor seguro da família. O filho não precisa fazer absolutamente nada por você para que você o ame. Um pai, uma mãe que tem um filho que tem problemas específicos, de algum tipo de deficiência, às vezes até mental, e ele não consegue produzir, ele não consegue fazer nada que se espera que um filho faça, esse filho não será menos amado. Pelo contrário, esse filho será profundamente amado, porque ele é amado não por aquilo que ele faz, é por aquilo que ele é. Por isso ele descansa no amor seguro da família. O servo é aceito por causa da sua habilidade. O filho é aceito por causa de um relacionamento. O servo é aceito por causa da sua produtividade e desempenho. O filho é aceito por sua posição como pessoa. A gente podia conversar sobre isso, eu vou ter que terminar esse estudo, mas essas questões a gente poderia conversar em uma série de aspectos da vida. Na manhã seguinte, quando recomeçar o trabalho, a ansiedade do servo recomeça, né? O filho não. O filho deita e descansa, sabendo que a situação em relação ao pai não mudou. Minha filha não dorme, minha filha, e ela acorda sem ser minha filha. Aquilo que eu tinha com ela nesse dia, terei com ela amanhã, porque é alguma coisa que vai para além da produtividade dela. Eu não vou amá-la mais ou menos se ela lavou a louça ou se ela não lavou a louça. Quando um servo falha, toda a sua posição está em risco. Porque quando ele falha, ele não serve, então ele pode ser tirado. Quando um filho falha, ele fica ressentido porque magoou os pais de alguma forma, ele será corrigido e disciplinado, mas a sua posição não está em risco. Eu uso essas percepções e ele fala da religião e do evangelho, como que a religião, a mentalidade da religião trabalha e a mentalidade do evangelho vai trabalhar para falar algumas coisas a respeito desse embate religião e evangelho. Porque a religião ela é baseada em regras que precisam ser observadas, em questões que precisam ser feitas, em códigos que precisam ser colocados ali, com a finalidade de te apontar o caminho. E uma vez que você não consegue fazer, você, de alguma forma, corre o risco de ser rejeitado. Você corre o risco de estar abaixo numa categoria. Por isso, os religiosos da época de Jesus eram perfeitos, irrepreensíveis. Paulo fala do período em que ele é fariseu, e Paulo fala irrepreensível em relação à lei, irrepreensível. Mas quando Paulo se encontra com Jesus e com o Evangelho, o que ele diz? Tudo que eu julgava em mim, que tinha algum valor, eu reputei como esterco, como nada, menos do que nada diante daquilo que eu recebi. Não servia para nada. Não servia para nada. O Evangelho não, ele é baseado numa interpelação de amor. Relacionamentos baseados no amor. É uma outra lógica. A religião ela vai propor fardos pesados para serem carregados. E aqui Jesus ele
ele acaba acusando os religiosos de colocar esses fardos nos ombros do povo e nem com um dedinho eles querem empurrar esses fardos, espertalhões, mau caráteres, sepulcros caiados. É isso que Jesus fala. Raça de víboras. O evangelho não é baseado em fardos, o evangelho é baseado em leveza, em liberdade, em libertação. A religião é baseada em obrigações. Obrigações que precisam ser cumpridas, obrigações que precisam ser feitas, pesadas amarras, pesadas amarras. O evangelho é desobrigação. São outras cordas, são cordas de amor. A religião, você oferta, trabalha, cultua, oferece alguma coisa para ser aceito, para agradar, para ser amado. Aí você pergunta, poxa vida, o evangelho é tão mole, a graça é tão mole, então eu não faço nada? Não, no evangelho você oferta, trabalha, cultua, oferece, não para ser, mas porque você é. Você vai falar o seguinte, a religião, ela é mais poderosa, porque as pessoas têm que ter uma lei para obedecer. Senão, vai virar bagunça. A mentalidade do evangelho é outra. A mentalidade do evangelho é: não existe lei mais poderosa e força que arraste mais do que o amor. Quando você ama, você não se sente obrigado a nada e você faz porque ama. Quando você ama, aquilo que parece um fardo, um peso, por exemplo, vou dar um exemplo de casamento. Um casamento em que você não quer estar nele, uma relação que você não quer estar nela, mas você é obrigado a estar, é um fardo, é um peso. Todos os dias são um inferno. Você conta as horas e aquilo dali é um tormento. Agora, uma relação, um casamento, em que você estabelece uma relação de amor e aquele lugar é o lugar aprazível, esse lugar é o lugar de libertação, de leveza, de liberdade plena. Por isso, o que a religião oferece, no final das contas, é cansaço. Cansaço. E o evangelho oferece celebração. Eu lembro de uma história que eu já contei aqui na igreja diversas vezes em relação à minha mãe, para tentar explicar esse lugar da religião e do evangelho. E por que que uma relação de amor é uma relação muito mais, que te compromete muito mais. Porque a religião, ela não te compromete, ela te compromete externamente. Quer dizer, eu tenho que fazer um monte de coisa para mostrar aos outros, tenho que fazer um monte de coisa para Deus se agradar de mim, para receber aquilo que eu quero, mas no final das contas você nem quer Deus, nem quer a vontade dele, nem quer amar as pessoas de fato, faz porque é obrigação. Não, não é o evangelho. Por isso, no evangelho, nada é obrigado. Ah, o cristão, ele é obrigado a X ou a S? Não. O Novo Testamento vai dizer que não. Ah, então vira bagunça. A gente tem que ler Paulo, porque Paulo vai argumentar sobre isso em Romanos. Não, não vira. Não vira. Vira bagunça no meio de religiosos, que vão precisar viver duas vidas, né? A vida externa e a vida lá de dentro. Mas não vira bagunça na vida do filho. E aí eu lembro de uma história que eu conto na igreja, que é uma experiência que eu passei, meu aniversário, eu geralmente não faço festa, não faço nada, um dos aniversários, já quase 10 anos atrás, minha mãe tinha passado por um AVC, então metade do corpo dela estava paralisado, perna, braço, a fala comprometida um pouquinho, mas ela já estava recuperando, então ela já se movimentava, tinha uma certa mobilidade, mas quando saía de casa era com muito cuidado, com muito custo, com a bengala, e a gente sempre orientando, mãe, não sai quando chover, porque aonde ela precisava pegar um ônibus ali no Rocha, muita lama, até ela sair, não existia Uber, não existia esse negócio todo, eu também não tinha carro, fiz aniversário,
e falei para ela, liguei para ela cedo e falei para ela já avisando, chovendo demais, já avisando, mãe, não sai de casa hoje, tá bom? Vou fazer um almocinho aqui, alguma coisa aqui para meu irmão, tal, minha irmã, quem vier. Amanhã eu passo na casa da senhora para te dar um beijo, mas fica por aí. No final do almoço, eu terminando o almoço, quando eu saio de casa, abro o portão, vejo na esquina, vindo na minha direção, a minha mãe, com um pano na cabeça, molhada dos pés à cabeça, porque ela não tinha condição de segurar bolsa e guarda-chuva, ela não tinha mão para isso, tal, ela se arrastando até chegar até lá. Quando eu cheguei perto dela, eu cheguei para dar uma bronca. Eu cheguei muito irritado, porque ela corria o risco, inclusive, de vida, de saúde, quebrar a bacia, comprometer, né? Essas coisas que a gente fica brigando com os pais mais velhos, assim. Aí ela, quando chega perto de mim, ela fala, meu filho, eu te disse que eu te amo pelo telefone, mas eu queria vir aqui dizer pessoalmente, mais uma vez, eu não queria ficar lá longe e dizer, não. Foi insuficiente para mim. Ela me desmontou, assim, me desmontou. Caminhou no meio da lama, pegou um ônibus, chuva, para dizer que me amava. Ali eu fiz uma oração a Deus. Naquele mesmo momento, com lágrimas nos olhos, diante dela, falei para Deus o seguinte: Senhor, eu não amo a minha mãe como a minha mãe me ama. Eu não amo a minha mãe. Mas tudo que eu puder fazer por ela, eu farei. Inclusive com a minha própria vida. Eu não amo e não vou conseguir devolver o amor que ela tem por mim, mas eu vou servi-la como filho, por toda a gratidão e amor que ela tem por mim. Isso é o Evangelho. Você não é obrigado a nada, mas você faz por amor. Você foi capturado por amor e é isso que Jesus está oferecendo aos religiosos da sua época. Olha como é que o nosso texto termina de uma maneira tão difícil, tão triste. Porque Marcos, ainda, o último bloco de textos que a gente está lendo, Jesus, ele de novo entra na sinagoga, diz o texto que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Estavam observando Jesus para ver se ele curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha para o meio. Então perguntou a todos que estavam em volta, porque ele sabia qual era o intento deles. Ele acabou de afirmar, ele é o Senhor do sábado. E ele estava ali no sábado. Jesus olha para eles e pergunta a eles: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Os religiosos não tiveram condição de responder. Porque se eles respondem, eles se comprometem. Eles ficam em silêncio. Diz o texto que Jesus olha à sua volta e encara cada um deles. Encara cada um deles. Indignado e entristecido, com o coração de pedra. Lembra a obra que Deus tem para fazer? Com a dureza do coração deles, Jesus diz ao homem: estenda a sua mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Ele é o Senhor e Ele é o Senhor do sábado. E Ele veio para trazer cura e restauração. Aqueles homens perderam Jesus de vista tendo o texto bíblico na mão, porque eles leram o texto errado. Eles interpretaram o texto não com as lentes de Cristo e de Deus. E por isso a religião que deveria aproximá-los de Deus se tornou externa na vida deles e os afastou. Como é que esse texto termina? Com uma nota de lamento.
de Marcos, uma nota de profundo lamento. Ele vai dizer: os fariseus saíram dali com os herodianos, e depois a gente fala em outro momento sobre os herodianos, que é um partido. Os fariseus são os ortodoxos ali, os herodianos é um partido que apoia Herodes, né? que apoia os romanos que ali estão, que apoia os pagãos. Então eles nem se falam, eles nem se cumprimentam, eles são inimigos. Um grupo é inimigo do outro, mas porque Jesus começa a trazer um determinado transtorno de mudança, até para eles, tanto para um lado quanto para outro, eles se juntam. E diz o texto que os fariseus e os herodianos saem dali e logo começam a conspirar contra Jesus para ver como matariam. Conspirar contra Jesus para ver como matariam. Oremos. Pai bendito, Pai amado, tenha misericórdia de nós. Pelo teu amor e pela tua graça, pela salvação que encontramos em Jesus, permita que os nossos corações sejam transformados de corações de pedra em corações de carne. Permita que haja santo temor e que haja santo cuidado das nossas vidas, com a tua palavra e com a tua verdade, sem perder de vista a obra que Cristo tem para fazer através das nossas vidas, que é de pregar esse evangelho, que é pregado não somente com palavras, mas com atitudes sérias de amor. Permita que a igreja que esteja espalhada nesse país, Pai, não seja uma igreja que queira destruir e matar o outro, que pensa ou que se coloca contra si, mas uma igreja que viva essa dimensão radical do Evangelho, da graça do Senhor, e que derrame e continue a derramar, e insista em derramar, e teime em derramar o amor com que foi acolhida, mesmo em tempos tão difíceis, e mesmo diante de situações tão graves quanto as situações que nós enfrentamos. Faz essa obra nas nossas vidas. Converta os nossos corações ao coração do Cristo. Nós te oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.